Olá, pessoas! Muito bom estar com cada um de vocês. Espero encontrá-los bem, pelo menos virtualmente. Sou o professor Francisco Rocha e nós vamos tratar sobre ciência, natureza e suas tecnologias. Todos vocês que estão aí na segunda etapa, terceiro semestre, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade à aula anterior. Vem comigo aqui para o quadro. Muito bom. Dessa vez, então, vamos continuar. Portanto, é a parte 2, a missão da nossa disciplina aí de matéria e energia. Você vai se lembrar de que o homem, ele sempre necessitou de energia para que ele pudesse, então, sobreviver, para que ele pudesse se desenvolver e evoluir tecnologicamente. Desde o período lá dos homens das cavernas até os dias atuais, em que utilizamos aí máquinas térmicas cada vez mais complexas, não é? Para poder gerar energia para todos nós. Por outro lado, eu havia mostrado aos senhores e às senhoras que nesse caso aqui, a gente sempre quando vai falar de energia, a gente menciona sobre fontes renováveis e fontes também não renováveis. A diferença básica está realmente no ciclo em que cada fonte energética dessa faz. Se esse ciclo ele se reconstitui num período de tempo compatível, não é, com a vida humana, compatível aí com a temporalidade humana, ele é renovável. Não renovável, ele teria que gastar muito, mas muito mais tempo para que a gente pudesse tê-lo disponível. Volta para mim! Até o momento, nós conversamos sobre fontes de energia, inclusive não renováveis, pessoal. As não renováveis, elas costumam ter uma coisa em comum. Normalmente, não são todas não, mas normalmente elas são poluentes. E quando a gente está falando de poluente, obviamente a poluição que a gente costuma ter mais cuidado é exatamente a poluição do ar, né? Não só pela qualidade do ar que respiramos, mas também por conta aí do efeito estufa, porque esse tipo aí de combustível, por exemplo, baseado em petróleo, baseado em carvão, ele tem o potencial de enviar dióxido de carbono para a atmosfera, né? E dióxido também de enxofre, provocando, no caso, as chuvas ácidas. Dessa vez, na aula de hoje, eu tenho intenção de entrar no entendimento com vocês a respeito das principais fontes de energia, veja, renováveis, tá? São aquelas, então, que se renovam num ciclo comparado aí com temporalidade humana, por assim dizer, tá bom? Então vamos lá, nossa primeira fonte renovável, vem comigo. A primeira fonte renovável que a gente conhece é exatamente a energia do tipo solar. Quando eu estou falando em energia solar, eu estou me referindo ou do aquecedor, tá? Aquecedor solar, opa, continuando aqui atrás, ou então, deixa eu trocar a cor aqui para não ofuscá-los, tá? Ou então, realmente, daquela energia que a gente chama também de fotovoltaica. Nome difícil, né? Eu vou tentar explicar para vocês o que significa cada coisa dessa. O fato é que a energia solar, ela vai aproveitar a maior fonte de energia do nosso sistema, que é exatamente o Sol. Portanto, em escala de tempo humana, ela é considerada inesgotável, extremamente potente nesse caso, tá? A gente não precisa de transportar energia até a residência, porque normalmente a residência, olha só, ela já está equipada, quando você faz isso, com essas placas fotovoltaicas. Essas placas, através de um procedimento especial baseado na física quântica, ela consegue, então, captar os fótons de luz, arrancar elétrons dessas placas especiais, as placas fotovoltaicas, né? E dessa forma gerar tensão elétrica, corrente elétrica, tá? Então, como eu disse, você pode utilizar essas placas fotovoltaicas para gerar corrente elétrica ou então pode utilizar a energia solar só para poder esquentar. Volta para mim. Existe uma possibilidade de fazer um aquecedor solar simplesmente com garrafas PET.
tem, inclusive, alguns projetinhos no próprio YouTube que você pode visitar para você poder acoplar na caixa d'água da sua casa, de forma a fornecer para você, em dias frios, o que aqui em Goiás é mais difícil, né? Mas para poder fornecer água quente aí, vinda simplesmente do calor do sol, tá? Vale a pena dar uma checada. Alguém pode perguntar, professor, até o momento você está falando maravilhas desse tipo de energia. Quer dizer, é uma fonte inesgotável o sol. Não é poluente, pelo menos não do ponto de vista de poluir o ar, não é? Então, qual que é o problema que eu tenho aí? O problema é o preço e a eficiência, tá? É bem verdade que, à medida em que o tempo está passando, as pessoas descobrindo esse novo tipo de fonte energética, né, nós temos uma diminuição paulatina desses preços, tá? Hoje, inclusive, é possível você ter um projetinho pequeno para sua casa, usando placa fotovoltaica para poder lhe auxiliar aí na geração de energia a um preço mais ou menos acessível. Ainda está caro, mas ainda tem um potencial de melhorar mais ainda. Outra questão é que, se por exemplo do sol vem 100% de energia para poder atingir a placa ela por enquanto aproveita em torno de 20, 25% dessa energia. Isso é o que a gente chama de eficiência. A eficiência dessas placas ainda não é das melhores, tá? Elas são ainda caras, né, porque a tecnologia é cara nesse caso, mas a tendência é que a gente consiga ver desse tipo de placa cada vez mais nos telhados das casas brasileiras, tá? Pelo menos é isso que se avizinha. Então esse é o primeiro, né? Esse daí então são a energia solar. Próximo, vem comigo aqui no quadro. Próxima energia, e aqui no Brasil esse negócio está dando o que falar, que é exatamente a energia eólica. A energia eólica, senhoras e senhores, ela usa então a força dos ventos para poder produzir energia, tá? Ela usa o que a gente chama de catavento ou, se você preferir, aerogeradores, tá? É um termo mais técnico, né, para poder utilizar isso daí, né? Então, o que que ela faz no fundo, no fundo? Ela converte a energia cinética do ar. Toda vez que você ouvir falar em energia cinética, a gente está falando de movimento. Então, ela converte o movimento, tá, em energia aí mecânica para depois fazer isso, produzir energia elétrica. Onde é que está sendo coqueluche? Onde é que está sendo aí famoso a energia eólica? Principalmente Alemanha, Estados Unidos, Espanha e aqui no Brasil está aumentando demais esse tipo de geração de energia, tá? Bom, a vantagem principal, sem dúvida nenhuma, é que ela não emite poluente na atmosfera, assim como a solar, tá? Veja aí, eu tenho uma foto em perspectiva, dá uma olhada do tamanhinho da pessoa e o tamanho aí do catavento que você tem, do aerogerador, né? Então alguém pode perguntar, tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo, por que que a gente não coloca aqui no meio do nosso Goiás para poder gerar energia através disso? Olha para mim! O fato, pessoal, embora essa seja uma energia alternativa que está sendo cada vez mais bem utilizada aqui no nosso país, é que em determinadas localidades, como o próprio Goiás, teria dificuldade desse tipo de geração de energia. Eu posso dizer para você que essa energia ela faz muito sucesso, principalmente se você estiver no litoral brasileiro. Você sabe ali que na altura do mar você tem aí um fluxo de vento mais constante, muito melhor para poder gerar energia, não é? Pois bem, é exatamente lá, hoje no Brasil, onde nós temos a maior quantidade de aerogeradores como esse, né? Um dia, se você tiver oportunidade, né? Esse professor daqui não tem, é professor, tem muita dificuldade, mas se você tiver oportunidade de ir no nosso litoral, aí no nosso Nordeste, por exemplo, você vai ver aí verdadeiras fazendas de aerogeradores, tá? Então tem vários desses tipos aqui que estão em funcionamento. Então uma questão é essa, não dá para colocar em qualquer lugar. Essa é a primeira questão. Segunda questão, a gente diz que ele não faz nenhum tipo de poluição, obviamente, do ponto de vista atmosférico, mas existem duas poluições que ele faz. A primeira é a poluição sonora. Se você se meter em colocar uma casa sua
perto de uma fazenda de aerogeradores como esse, provavelmente você vai ter um altíssimo desconforto, tá? Sonoro, porque essas coisas começam a se mover e fazem um som realmente muito difícil, terrível. Dificilmente a pessoa se acostuma. O segundo é uma poluição do tipo visual. São vários desse tipo aqui que precisa para poder alimentar uma cidade inteira. Então você precisa de realmente uma fazenda de aerogeradores para fazer isso. E obviamente aí você acaba impactando visualmente a natureza, porque você tem que implantar essas monstruosidades aí. Só que tá, obviamente, enquanto energia alternativa, tá fazendo realmente bastante sucesso e a tendência é que a gente aumente cada vez mais esse tipo de geração, tá? Próxima energia renovável. A próxima nossa, aliás, antes da próxima, perdão, deixa eu só fazer uma sugestão aqui para vocês, está aqui para vocês. Eu tô te colocando o link aí embaixo, tá? Do canal Manual do Mundo, em que o jornalista Iberê Tenório, ele faz aí um programa em que ele visita um aerogerador desse por dentro e por fora. Gente, vale muito a pena conhecer. Ficou muito massa o jogo dele, o que ele conseguiu fazer. Se eu puder dar uma sugestão de coração, tá? Se você tiver essa possibilidade, pelo menos, acesse esse link do YouTube. Eu tenho certeza que você vai entender cada vez mais a respeito desses aerogeradores, como eles funcionam. Outro tipo de energia, essa daqui dificilmente você vai ver no Brasil, é a tal da geotérmica, tá? Ela utiliza o calor interno do nosso planeta para poder gerar energia. A partir desse calor, ela consegue gerar energia. Como é que ela faz isso? Uma usina que é instalada lá, ela injeta água no subsolo e aí, como está muito quente lá no subsolo, devolve vapor a alta pressão. Esse vapor a alta pressão, ele acaba então movimentando aí turbinas, né, para que essas turbinas ligadas a um gerador, eles sejam capazes, nesse caso aí, de gerar energia elétrica. Por que eu falei que aqui no Brasil é muito difícil de se ver? Porque normalmente isso acontece em regiões em que você consegue extrair esse calor de forma mais superficial. Se fosse fazer aqui no Brasil, que é um terreno, um solo muito antigo, você teria que entrar muito na terra para poder adquirir esse mesmo nível de calor e de pressão para poder devolver isso para uma turbina e para um gerador. Aqui no Brasil realmente não funciona. Agora, países como, por exemplo, a Islândia, né, por exemplo, que tem um terreno mais novo, você consegue, através daqueles geysers, por exemplo, obter esse tipo de energia, tá bom? Aqui a gente não tem como ver, tá bom? É inviável para nós brasileiros. Mais um, vem comigo. Bom, o próximo aqui que eu quero mostrar para você é a maré motriz. Essa sim, ela já começa aí a ter alguma aplicação. O problema é que no caso da maré motriz, ela é cara pra caramba. Já adiantei para você o problema. Além de cara, como você depende das marés, ela acaba sendo inconstante. Então a ideia é o seguinte, vamos aproveitar a movimentação das ondas para poder gerar energia com uma turbina. Eu deixo as ondas, então, girar, movimentarem, elas batem ali na turbina, que vai coletar esse movimento das ondas, e aí, então, eu vou ativar um gerador para poder me dar energia elétrica. Esse é o conceito, esse é o princípio, não é? São poucas hoje aqui no litoral brasileiro que a gente consegue, então, ver, né, consegue constatar esse tipo de geração de energia. Na Europa já tem mais utilização, aqui nem tanto. A ideia é, eu vou aproveitar o movimento das marés para poder gerar energia elétrica. Volta para mim! Fato aqui é o seguinte, senhoras e senhores, você está percebendo que basicamente todos eles, com exceção da solar, para poder gerar energia elétrica, a única coisa que eu preciso fazer é um jeito de fazer mover uma turbina. É isso que eu preciso. Eu quero mover uma turbina. De que jeito? Com vento, com maré, com pressão de dentro da terra, não importa. Eu quero mover uma turbina, porque movendo essa turbina, eu movo o gerador e o gerador transforma a energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, se você conseguir pensar num meio inovador de mover uma turbina de forma que ela possa fornecer através do gerador a energia elétrica, show de bola, você está gerando
energia, tá? Esses são os métodos que nós temos hoje no mundo inteiro. Todos esses aqui, eles são utilizados pelo menos em alguma parte do nosso planeta. E a maré motriz aproveita o movimento da maré para poder fazer essa geração. Próximo, estamos acabando. Essa daqui até que tem no nosso Goiás de meu Deus, viu? Aqui tem. É energia de biomassa. Ela vem então de matéria orgânica. Como assim, professor? Imagina você pegar, por exemplo, bagaço de cana, aproveitar aquele bagaço de cana, queima ele dentro de uma caldeira para poder gerar pressão na caldeira, fazer com que gire um motor, ou melhor, né, nesse caso, a pressão ela gira aí a turbina e vai girar o gerador. Pronto, é assim. Toda vez que você usa matéria orgânica para poder gerar uma turbina, né, através do calor e da pressão da queima, você está usando aí energia via biomassa. Outras possibilidades, tá? Possibilidades químicas, como biodiesel, né? Você pode fazer um óleo para poder fazer a queima desse óleo, né, com biodiesel, e aí com óleo vegetal, né? Que também serve para o nosso consumo humano, e aí você faz gerar o aerogerador, perdão. A turbina, não é? Pode fazer a mesma coisa com o biogás. O etanol é um tipo de energia, a biomassa, né? Você utiliza de novo a cana, extrai o álcool da cana para que você possa mover, por exemplo, aí os nossos automóveis. É um jeito aí da biomassa funcionar. Com certeza, a mais famosa de todas aqui no nosso país é essa daqui. A energia hidroelétrica. Volta para mim. Cada país, gente, vai ter um sistema de predileção para poder falar sobre energia. Por exemplo, aqui no Brasil dá muito certo a hidrelétrica por conta dos nossos rios acidentados, os nossos rios com queda d'água. Agora, se formos na França, por exemplo, lá não tem condições. Ela não é tão irrigada quanto o nosso país, principalmente com leitos, né, de rios aí, que não tem praticamente relevo. Então, para nós dá certo. Para o caso francês, não. Felizmente, nesse sentido, o nosso país aí realmente é abençoado por Deus, porque a gente consegue aproveitar, nesse caso aí, os rios para poder represá-los e dessa forma gerar pressão suficiente da queda d'água para mover a turbina e a turbina ligada a um gerador gerar energia elétrica, tá? 70%, um pouco mais, da energia gerada no nosso país é desse jeito, é por hidroelétricas. Por isso que se diz que o nosso país, nesse caso aí, ele tem uma geração de energia muito limpa. Limpa sim, entre aspas. Volta aqui comigo. Então ela vai derivar do movimento da queda de água, né? Ela é mais barata para nós, principalmente se você comparar com combustível fóssil e energia nuclear. Aliás, sobre energia nuclear nós vamos conversar no futuro próximo, tá? E como eu disse para vocês, aqui no Brasil ela é campeã, tá bom? Quais são os problemas? Toda vez que você vai fazer uma hidrelétrica, você tem que fazer uma barragem. Então você tem que inundar algum lugar, tá? Vai acontecer desvios de leitos de rio e aí pode acontecer acidentes com rompimento de barragem, embora isso não seja muito comum, tá? Meus amigos, minhas amigas, professor Francisco vai ficando por aqui, te agradecendo muito a sua atenção, a sua paciência, tá? Agradeço muito você estar conosco no dia de hoje. Mas veja, naquela certeza, tamo junto, viu, pessoal? Um abraço, até logo e tchau, tchau.